Olá, bem-vindo a mais um Evangelho da Graça. Hoje eu quero continuar falando sobre a figura de João Batista, também Jesus Cristo. João Batista foi muito importante para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Eu mostrei para vocês que o principal é que João Batista ele foi enviado por Deus para mostrar exatamente que o templo e o que havia no templo, a religiosidade, os sacerdotes, os escribas, eles não tinham a ver com o Senhor Jesus. O ministério de Jesus iniciando dentro do templo, naquele período, seria uma contradição muito grande. É por isso que João Batista, tendo todas as prerrogativas de sacerdote, ele não começa no templo, mas no deserto, não veste roupas luxuosas, ornadas com pedras, mas se veste de maneira muito simples, com pele de camelo. A sua dieta não era uma dieta da corrupção, com carnes roubadas e tudo mais, como acontecia nos templos, mas era gafanhoto e mel silvestre. E a sua mensagem não era seletiva, mas ela era ampla. Ela estava sempre pensando naqueles que precisavam de esperança, os marginalizados, aquele povo que vivia às margens da possibilidade de se relacionar com Deus, impedidos pela religiosidade da época. A mensagem de João Batista ecoou nesses corações e muitos o procuraram para que fossem por ele batizados. O batismo de João representava, é muito importante que você entenda isso, o batismo de João Batista, ele representava, simbolizava o arrependimento dos pecados. A água que João Batista impunha, a água que ele, com a qual ele batizava as pessoas, representava justamente isso, purificação, limpeza, purificação dos pecados, era um batismo para o arrependimento. Acontece que João Batista recebe então a visita do Senhor Jesus, e essa história está narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Porém, eu falei que o batismo era para arrependimento, para a remissão dos pecados, a água simboliza limpeza, simbolizava a limpeza dos pecados. Qual o pecado que Jesus possuía? Tanto que quando Jesus chega, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa fé já habitava o coração de João. Versículo 14 diz que ele, porém, João dissuadia e falava com Jesus dizendo: não posso fazer isso. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? João Batista dizia para Jesus: olha, eu não posso ministrar esse batismo a você, porque o batismo simbolizava a remissão dos pecados. Eu é que preciso ser batizado por você, porque você é o Cordeiro de Deus sem pecado e que tira o pecado do mundo. Eu não posso fazer isso por você. E o Senhor vem a mim para isso? E a resposta de Jesus em Mateus 3 para João é o seguinte: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, toda a lei. E então ele o admitiu. Então Jesus foi batizado por ele. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprares. O batismo de João, ministrado a Jesus, é interessante, né? Como pode um santo, Jesus Cristo, sem pecado, ser batizado por João Batista, pecador? Qual é o significado disso?
Eu quero dizer para você que o batismo que João Batista ministrou a Jesus não é o batismo que nós recebemos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser comprovar isso à luz das Escrituras, você vai observar que no livro de Atos há a narrativa de uma história em que o apóstolo Paulo encontra alguns irmãos, dentre eles Apolo, e que haviam recebido apenas o batismo de João. E Paulo ordena que eles sejam batizados novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles sequer sabiam quem era o Espírito. João Batista, ele batiza Jesus, mas o símbolo do batismo de João Batista para Jesus foi diferente do símbolo do batismo de João Batista para todos os outros que ele haviam batizado. Para a prostituta, para os publicanos, para os soldados, para todos que procuraram João Batista com arrependimento pelos seus pecados, o batismo apontava para essa purificação que viria com Cristo. A água estava apontando para o sacrifício que Jesus faria na cruz, porque apenas o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. No entanto, o batismo de João Batista em Jesus tinha uma outra característica da lei. A lei dizia que para que um homem exercesse o sacerdócio, para que fosse exercido o sacerdócio, havia algumas condições, e Jesus preenchia todas elas. Primeiro, ser homem, ter mais de 30 anos, eram aspectos da lei que havia se desdobrado em muitas outras coisas pequenas e que Jesus fez questão de observar todas elas. E um outro aspecto da lei sacerdotal era que era necessário a ordenação de um outro sacerdote, e essa ordenação ela implicava na utilização de água. E isso aconteceu aqui neste momento no batismo de Jesus por João Batista. Ele recebe nada mais, nada menos do que a sua ordenação como sacerdote. Tanto é que a partir desse momento as pessoas verão Jesus neste ministério também. Há uma ocasião em que Jesus vai expulsar os mercadores, aqueles homens que estavam ali com ganância, explorando as pessoas no contexto do templo em Jerusalém. E ali as pessoas do templo, os sacerdotes, os escribas, vão chegar até Jesus e dizer com que autoridade fazes essas coisas. E Jesus promete responder se eles respondessem também a pergunta que ele faria. A pergunta que Jesus fez, devolveu àqueles homens, é a seguinte: o batismo de João é do céu ou dos homens? Se respondessem dos homens, aqueles homens estavam temendo as multidões porque tinham João como um profeta, como alguém vindo de Deus e que falava da parte de Deus, inclusive apontando para Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se falassem que o batismo era de Deus, estavam confirmando a autoridade de Jesus, porque ele foi investido por um que era, por descendência, por legitimidade, sacerdote, sumo sacerdote de Deus. A missão de João Batista, então, foi trazer, foi preparar Jesus para esse momento. A ordenação de Jesus, ela não podia acontecer no meio daquele templo, ela não podia acontecer no meio daquela corrupção, ela não podia acontecer no meio dessa hipocrisia que ele mesmo vai condenar o tempo todo. Da mesma maneira, eu acredito que se Jesus viesse no nosso contexto, nos nossos dias, ele não teria muitas alianças com igrejas, não teria aliança com a igreja, porque o que nós vemos imperar no meio da religião, se não isso? Mas Jesus, ele veio, cumpriu toda a lei porque assim estava determinado. E você pode perceber um aspecto interessante: Jesus começa o seu ministério e logo em seguida João Batista acaba perdendo a própria vida. João Batista sai de cena como aquele que veio fazer um pré-anúncio. É a voz que saiu do templo para clamar o deserto
no deserto e chamar os pecadores ao arrependimento. Foi aquele que veio trazer o fio da graça. Jesus, por outro lado, ele veio derramar a superabundante graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele veio trazer a graça de uma maneira sólida, de uma maneira clara, nas suas ações, nas suas mensagens, no seu ministério. Ele veio dar continuidade a esse embrião iniciado por João. João veio pregando o arrependimento e Jesus veio tornar efetiva a salvação e o perdão de todo aquele que se quebranta diante de Deus. Que Deus possa te abençoar e que você continue firme, se alimentando e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus.